Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Um dia antes. Fora de Chambord, o vento outonal soprava através da grama seca. Carreguem! Conquistem Chambord de uma vez! 4 guerreiros que eram pelo menos de classificação de 4 estrelas carregaram em seus cavalos em direção a Chambord com diferentes chamas de energia guerreira de atributo envolvendo-os. Atrás deles, havia alguns reis que estavam vestidos com armaduras brilhantes com coroas de ouro em suas cabeças. Suas expressões eram viciosas, pois não escondiam suas intenções assassinas. Seguindo-os, havia mais de 2.000 cavaleiros blindados de preto que estavam carregando como uma inundação negra. Os cascos de ferro pisaram no chão e fizeram com que a poeira voasse no ar. E na poeira, várias bandeiras negras com uma cabeça de caveira e uma lâmina com sangue pingando dela flutuavam ao vento como dragões negros. Todo o grupo era como um bando de lobos famintos que estavam carregando em direção a um grupo de ovelhas gordas e deliciosas. Finalmente, as montanhas contínuas e o belo castelo de Chambord apareceram nos olhos desse bando de invasores de olhos vermelhos. Carreguem! Matem todos eles! Varram Chambord! Conquistem-nos! Homens acima da altura da roda devem ser todos mortos! Depois de ver o alvo, cada invasor começou a gritar e gritar como se fossem chacais viciosos que cheiraram sangue. Cerca de 15 minutos atrás, 2 caras que se chamavam de Cavaleiros Dourados sob o rei de Chambord apareceram na frente deles arrogantemente e fugiram após um pouco de defesa. Isso provocou e estimulou o moral dos invasores. Os reis com coroas de ouro em suas cabeças riram enquanto comandavam seus soldados quando finalmente viram o castelo. O longo e alto som de trombeta soou, e os cavaleiros blindados de preto diminuíram sua velocidade. Cada formação mantinha alguma distância entre eles, e eles estavam ajustando seu ritmo para economizar energia para a última carga louca necessária. Mas neste momento, uma mudança ocorreu. Uma tonelada de flechas de repente disparou da colina à direita dos cavaleiros como uma sombra escura. Os gafanhotos famintos como flechas gritaram enquanto corriam para esses soldados. Sem suas guardas levantadas, mais de 20 cavaleiros no lado direito das formações gemeram enquanto caíam de seus cavalos e eram pisoteados em pasta de carne por seus colegas que estavam atrás deles. Há uma emboscada. Eles são arqueiros montados de Chambord. Cuidado, eles estão à direita. Merda! Eles já nos descobriram. De que emboscada você está falando? Há apenas 30 deles. Como ousam nos desafiar? Colade, leve uma equipe de 50 homens e traga de volta a cabeça desses bastardos para mim em 10 minutos. Os invasores rapidamente descobriram este ataque. Depois de ver o número de soldados de Chambord, todos eles relaxaram. Um rei com a coroa de ouro em sua cabeça acenou com sua espada, e uma equipe de mais de 100 cavaleiros riu enquanto se separavam do grande grupo e carregavam em direção aos arqueiros de Chambord que estavam escondidos pela colina. Esses cavaleiros desapareceram atrás da colina, pois todos esperavam um massacre. Mas em menos de 2 minutos, algo ocorreu enquanto aquele rei esperava que seus homens voltassem. Uma série de flechas foram disparadas do mato sob a colina à direita deles. Foi surpreendente. Os cavaleiros blindados de preto que estavam avançando não esperavam isso, e muitos deles caíram no chão. No entanto, os atacantes logo se mostraram quando mais de 50 cavaleiros foram mortos. Eles eram outra equipe de arqueiros montados de Chambord. Havia apenas cerca de 20 deles, mas eles usaram inteligentemente a colina e as gramas altas para se esconderem. Embora houvesse apenas alguns deles, eles eram ótimos em atirar. Quase todas as flechas que foram disparadas deles derrubaram um inimigo. No entanto, os invasores não perceberam realmente esse fato, pois a maioria deles estava apenas passando. A única coisa que os comandantes dos invasores viram foi seu número. Era óbvio que 20 pessoas a mais não poderiam ameaçar uma força de 2.000 homens. Outro rei coroado de ouro acenou com sua espada, e outra equipe de 100 cavaleiros se separou do grupo e carregou em direção a esses arqueiros. Mas logo, os invasores sentiram a anormalidade. Ainda havia salvas de flechas que estavam sendo disparadas contra eles de 2 lados, e havia cavaleiros blindados de preto caindo de seus cavalos continuamente. Nos últimos 10 minutos, eles sofreram mais de 400 baixas. O que era mais arrepiante era que ambas as equipes de mais de 100 cavaleiros que estavam atrás desses arqueiros não retornaram, eles provavelmente estavam mortos pelo que podiam dizer. Ao mesmo tempo, cerca de 20 arqueiros montados apareceram atrás deles. Esses arqueiros eram rápidos, pois seus cavalos eram de alta qualidade. Eles usaram uma tática de guerrilha onde recuavam após atacarem com sucesso e atiravam de longe quando a situação parecia certa. Esses arqueiros eram como as caudas dos invasores. Os invasores simplesmente não conseguiam se livrar deles. Sob tal assédio, o alto moral e a formação unificada pareciam um pouco fragmentados. Senhor, o que devemos fazer? O rosto de um rei coroado de ouro mudou de cor.
Ele até perguntou e se dirigiu ao guerreiro que estava carregando na frente e tinha chama de energia ao redor como o Sr. Dick, Allen. Cada um de vocês leve 400 cavaleiros para limpar todos os arqueiros montados de Chambord em 20 minutos. Não deixem nenhum deles sobreviver. Gulo, você leva 100 cavaleiros para vigiar nossas costas e garantir que os oponentes não nos perturbem mais por trás. Todo mundo, não se preocupem com os arqueiros dos dois lados e carreguem a toda velocidade. Algo deve ter acontecido, é por isso que eles estão nos perturbando para ganhar tempo. Toquem a trombeta. Carreguem. Acelerem. Um dos 4 guerreiros que estavam liderando o grupo gritou e comandou como se fosse o líder. Os outros 3 guerreiros que estavam carregando ao lado dele acenaram com a cabeça. 2 deles acenaram com suas espadas e gritaram ao mesmo tempo. Suas vozes eram tão altas quanto o trovão, e cada um deles liderou 400 homens para se separar levemente do grupo principal e atacar os arqueiros de Chambord em cada lado. Com 2 guerreiros misteriosos liderando os cavaleiros, a maioria das flechas que foram disparadas contra eles foram esmagadas em pedaços pelas chamas de energia desses 2 guerreiros. Com poucas baixas, eles rapidamente se aproximaram dos arqueiros de Chambord que estavam escondidos atrás das gramas e colinas. O outro guerreiro liderou 100 cavaleiros e deixou o grupo principal do lado esquerdo. Eles diminuíram a velocidade e ficaram atrás do grupo para lidar com os arqueiros atrás. Sob a liderança daquele guerreiro, eles rapidamente pararam os arqueiros a 100 metros de distância para que não pudessem se aproximar. Ao mesmo tempo, o líder de toda a força liderou mais de 1000 cavaleiros para carregar em direção a Chambord a uma velocidade insana. O líder do grupo era um cavaleiro forte que não estava usando nenhum capacete. Seus cabelos encaracolados pretos flutuavam no ar, e ele parecia um demônio do inferno com metade de seu rosto contorcido e deformado. Você não podia distinguir seu nariz de sua boca. Tudo em seu rosto era como lama molhada, era óbvio que seu rosto havia sido severamente queimado. Além de seu rosto hediondo, seus olhos eram pretos como carvão, como se ele fosse um demônio do inferno. O rosto deste homem estava muito calmo, como se ele tivesse descoberto rapidamente a intenção das forças de Chambord. Um sorriso apareceu em seu rosto enquanto ele zombava com desdém. Como um cavaleiro de elite do Palácio dos Cavaleiros Imperiais, ele havia estado em mais de 100 batalhas, e ele tinha uma extensa quantidade de experiência em comando. Ele acreditava que não era inferior aos famosos generais e comandantes em Zenith, então ele não achava que as vidas baixas deste reino remoto poderiam enganá-lo com truques burros. A resistência das formigas, uma atuação tão ruim. O cavaleiro com o rosto de cicatriz quase podia sentir o calor do sangue que logo apareceria em sua espada. Ao mesmo tempo, em uma colina alta que não estava muito longe, Brook, que estava monitorando cuidadosamente os invasores, ficou surpreso. Ele murmurou para si mesmo, há alguém que é ótimo em estratégias militares nos inimigos. Isso é ruim. Ajustes devem ser feitos no plano. Brook olhou ao redor e observou os terrenos circundantes um pouco mais enquanto tentava calcular as possíveis mudanças. Depois que ele considerou tanto o poder humano quanto o número de guerreiros estelares de Chambord e os invasores, ele se sentiu impotente, pois sabia que ninguém em Chambord era capaz de enfrentar os guerreiros de 4 estrelas que estavam liderando a carga. Uma vez que esses guerreiros de 4 estrelas não pudessem ser manuseados, esta batalha seria difícil de vencer. No continente Azeroth, mestres como guerreiros estelares não podiam ser ignorados. Se houvesse uma grande lacuna entre os guerreiros poderosos dos dois lados, a parte com pouco poder humano poderia potencialmente vencer apenas por causa de guerreiros superiores. Embora a parede de defesa de Chambord fosse alta e firme, não era suficiente para bloquear a invasão de 4 guerreiros de 4 estrelas. A única estratégia agora era arriscar tudo e enfrentá-los diretamente. Brook mordeu os dentes e tomou uma decisão. Como o homem encarregado do exército, ele não era o guerreiro mais forte, e ele era muito direto e um pouco lento. No entanto, ele não carecia de liderança e coragem durante a batalha. Ele tinha autoridade, e ele era decisivo. Esta era uma parte das razões pelas quais Fei colocou Brook em um papel tão importante. Neste momento, quando confrontado com o perigo, Brook sabia que ele tinha que fazer algo impossível para proteger Chambord e executar suas estratégias para provar a todos que o rei não escolheu a pessoa errada. Persigam-nos! Matem todos eles! O guerreiro de 4 estrelas magro e baixo chamado Dick carregou em seu cavalo com sua espada levantada. Ele estava realmente bravo. A tarefa de cuidar de 30 arqueiros montados de Chambord com 400 cavaleiros de elite era fácil em seus olhos, mas ele não esperava que seus oponentes fossem tão astutos e complicados. Eles eram rápidos, e sua arquearia era excepcional. Durante esta perseguição, ele não conseguiu alcançá-los, e cerca de 100 de seus cavaleiros que foram derrubados por aqueles arqueiros. Esta foi uma grande vergonha para ele. Depois de um tempo, todas as flechas dos arqueiros de Chambord tiveram suas flechas esgotadas. Os arqueiros montados de Chambord sem flechas eram como tigres sem dentes e garras, eles eram essencialmente carne na tábua de corte. Eles estão sem flechas, carreguem.
Mas logo, os cavaleiros não puderam mais rir. Os arqueiros de Chambord logo se transformaram em soldados que jogavam machados. Eles todos tiraram os machados que estavam pendurados pela sela e os jogaram nos invasores após rodadas completas de balanço. Os machados que eram do tamanho de portas voaram em direção aos cavaleiros blindados de preto que estavam despreparados para isso e os fizeram gritar alto. Com o fundo de sangue jorrando e membros quebrados, esses machados levaram cerca de 50 vidas. Havia apenas cerca de 250 cavaleiros, eles sofreram muitas baixas. Finalmente, após cerca de 10 minutos de perseguição, os cavaleiros blindados de preto empurraram os arqueiros montados de Chambord para uma floresta sob uma montanha. Os cavalos não podiam correr aqui livremente, então os soldados de Chambord pularam dos cavalos e escaparam para a floresta. Desmontem! Corram atrás deles, matem todos eles! O líder Dick já estava furioso. Ele perdeu sua racionalidade e jurou que iria esfolar esses bastardos e usá-los como couro. Mas logo, Dick se arrependeu de suas ações. Desde que seus cavaleiros desmontaram e perseguiram para dentro da floresta, eles se perderam neste labirinto. Após um pouco de tempo, os cavaleiros estavam espalhados pela floresta. Quando Dick se acalmou e quis comandar todos os seus homens para se reunirem novamente, um homem forte com uma enorme espada preta nas costas apareceu na frente dele. A pupila de Dick instantaneamente se contraiu. Ele sentiu um senso de perigo deste homem de cabelos vermelhos. Quem é você? Dick desenhou sua espada enquanto se envolvia em uma energia guerreira verde. Cavaleiro de Ouro de Leão Frank Lampard sob o rei de Chambord está aqui para tirar sua vida. O homem forte de cabelos vermelhos espetou sua espada preta no chão, e então ficou lá calmamente. Embora ele parecesse calmo, uma série de ruídos de rachadura leve soaram dentro dele enquanto fios de relâmpago branco começaram a sair de seu corpo. Logo, o relâmpago branco envolveu seu corpo e queimou as plantas e árvores ao seu redor em carvão e fumaça. Guerreiro de atributo de relâmpago? Dick ficou surpreso. Mas então uma expressão animada apareceu em seu rosto enquanto ele lambia seus lábios e disse, eu não esperava isso. Um pequeno reino de Chambord tem um guerreiro como você. Bom, ótimo. A energia guerreira verde ao seu redor cresceu rapidamente enquanto ele dizia, meu hobby é torturar grandes guerreiros. Esta espada cortou as cabeças de 36 guerreiros de 4 estrelas. Você faria o 37º guerreiro hoje. Você fala demais. Esta foi a resposta de Lampard. Ao mesmo tempo, no campo à direita de Chambord. Em um campo com grama que tinha mais de 2 metros de altura. O guerreiro de 4 estrelas Allen, o líder da outra equipe de cavaleiros, encontrou o mesmo problema que seu colega Dick. Quase metade de seus cavaleiros foram mortos pelas flechas e machados dos arqueiros montados de Chambord. Sob a raiva, ele liderou seus homens blindados de preto para este campo de grama. Quando ele entrou neste lugar, ele sentiu como se tivesse entrado em um oceano de verde. Seus oponentes tentaram dividir sua equipe de propósito, e quase todos os seus homens estavam espalhados por este campo. Na frente dele agora, havia 2 homens fortes de Chambord que não pareciam muito amigáveis. Cavaleiro de Ouro de Touro Drogba, Cavaleiro de Ouro de Capricórnio Pierce de Chambord. Seu traseiro feio, você está morto com certeza desta vez. Os 2 homens que eram grandes como montanhas disseram a Allen quem eles eram enquanto estalavam seus nós dos dedos e caminhavam em direção a ele rindo viciosamente. Idiotas! Como vocês 2 falam comigo assim? Vocês nem eram guerreiros de 3 estrelas ainda. Allen sacudiu a espada em sua mão, e a chama de energia guerreira. No fogo que envolveria o céu, as figuras gemendo e lutando gradualmente se acalmaram e pararam de se mover. No entanto, as vidas eram um milagre por si só. Mesmo que o fogo fosse muito violento, muitos dos cavaleiros blindados de preto sobreviveram. Embora estivessem uma bagunça, sua armadura de ferro salvou. O metal conduzia a energia térmica rapidamente, mas não podia ser incendiado. Com a energia guerreira mínima que tinham, os cavaleiros que perderam a direção na fumaça se protegeram do calor e carregaram para fora do fogo com a ajuda de seus cavalos que corriam para frente e o rugido de seu líder de rosto cicatrizado que foi amplificado pelo uso de sua energia guerreira. Os 3 reis coroados de ouro foram menos afetados pelo fogo em comparação com os soldados comuns. Eles tinham 2 guerreiros estelares ao seu lado protegendo-os. Embora esses 2 guerreiros fossem apenas de classificação de 2 estrelas, sua energia guerreira era suficiente para envolver os reis dentro dela e afastar as chamas e a fumaça. As gramas secas na planície não podiam sustentar o fogo por muito tempo. Após cerca de 10 minutos, o fogo diminuiu. Naquela época, cerca de 500 a 600 cavaleiros de 1500 sobreviveram ao mar de fogo. Atrás deles, ainda havia faíscas aparecendo sob as cinzas. Alguns dos cavaleiros ainda não haviam morrido, e seus membros que foram seriamente deformados pelo calor se contorciam e se moviam sob seu reflexo. A cena era horrível. Toda a planície estava preta como se fosse o próprio inferno. Era difícil olhar.
Um cheiro queimado misturado com o cheiro de carne assada se dispersou no ar, e as pessoas ainda conseguiam distinguir cavaleiros de seus cavalos olhando para os objetos sólidos como carvão. Um leve ruído de ban soava com pouca frequência. Era o som de órgãos internos explodindo dentro dos cavalos e dos cavaleiros que morreram sob as chamas. O líquido vermelho e branco sairia das estátuas de carvão e explodiria como fogos de artifício. O cavaleiro que carregou para fora do fogo e sobreviveu eram todos soldados de elite que estiveram em numerosas batalhas. Mas agora, eles não ousavam virar a cabeça e ver o que estava acontecendo atrás deles. Os cavaleiros que acidentalmente viram a cena infernal instantaneamente dobrariam as costas e vomitariam ou chorariam alto. Muitos deles perderam sua capacidade de pensar momentaneamente enquanto seus corpos tremiam como se tivessem perdido suas almas. Era aterrorizante, era o inferno. O líder de rosto cicatrizado parou seu cavalo e olhou para trás enquanto seu rosto escurecia. Ele havia estado em mais de 100 batalhas, e ele havia se tornado com sucesso um cavaleiro do Palácio dos Cavaleiros Imperiais após acumular méritos militares suficientes por 10 anos. Desde que o garoto de 16 anos foi para o campo de batalha pela primeira vez, as cicatrizes de queimaduras em seu rosto eram sua maior medalha. Ele considerava a armadura executiva especial que estava vestindo apenas o segundo maior símbolo de autoridade que tinha, embora fosse do Palácio dos Cavaleiros Imperiais. Até agora, ele pensou que havia entendido a essência da guerra e que não poderia sofrer baixas ao jogar dentro de um reino remoto. Quem diria, ele não apenas incorreu em algumas baixas, ele falhou feio. Equipe! Reformem! O cavaleiro de rosto cicatrizado gritou, e os sons da trombeta ressoaram novamente. Entre os 500 a 600 cavaleiros que sobreviveram, apenas cerca de 400 deles eram capazes de lutar. Os cavaleiros rapidamente se organizaram em equipes, e todos carregaram em direção à colina que estava a cerca de 50 metros deles enquanto seu líder de rosto cicatrizado apontava sua espada para frente e rugia, vingança, tão alto que parecia um trovão do céu. O cavaleiro de rosto cicatrizado carregou na frente, e o resto dos cavaleiros blindados de preto seguiram de perto. Na colina, sob a estranha bandeira do cão de duas cabeças e espada e machado cruzados, um comandante blindado de preto de Chambord tinha apenas menos de 50 soldados ao seu redor. Era claro que esses soldados de Chambord estavam em caos. Parecia que eles não anteciparam que o invasor sobreviveria a este grande fogo. Era tarde demais para eles fugirem, mesmo que quisessem. Os invasores poderiam fechar a lacuna de 50 metros dentro de 10 segundos. Matem-nos! Cortem suas cabeças! Carreguem para dentro do castelo de Chambord, e deixem os insetos de Chambord provarem a sensação de serem queimados. Este era o único pensamento na mente do cavaleiro de rosto cicatrizado e de todos os outros invasores. Eles estavam prestes a enlouquecer. Uma série de sons de colisão de metal ressoou na floresta. Embora fosse dia, as faíscas que apareciam sob as árvores ainda eram brilhantes e chamativas. Duas figuras voaram para o ar e se cruzaram em uma fração de segundo. Era um duelo direto de técnicas de espada. Quando estavam no ar, o cavaleiro Dick atacou 23 vezes, e Lampard perfurou 26 vezes. As consequências de atacar 3 vezes menos foram significativas. Quando ambos pousaram no chão novamente, uma ferida que tinha uma polegada de profundidade apareceu no ombro, braço e coxa de Dick. Após um curto momento de silêncio, mais de uma dúzia de árvores que tinham cerca de um pé de diâmetro de repente caíram. O corte nelas era tão limpo que a superfície cortada poderia ser usada como um espelho. Esses cortes foram feitos pela energia guerreira invisível que vazou dos golpes de espada. Como os golpes eram tão sutis, as árvores ficaram bem quando a energia guerreira passou por elas. Só quando o vento soprou é que as árvores caíram. Grandes técnicas de espada. O guerreiro de 4 estrelas Dick se virou e olhou para a enorme espada preta na mão de Lampard. A surpresa em seus olhos cresceu mais espessa enquanto ele dizia, eu nunca poderia ter pensado que um mestre como você se esconderia no reino de Chambord. Sua espada é cerca de 18 quilos mais pesada que a minha, mas você é capaz de atacar 3 vezes mais do que eu. Eu tenho que admitir que sua técnica é superior. Lampard não disse nada de volta. No entanto, é bastante infeliz. Sua técnica de espada insana não poderia salvá-lo, já que você escolheu o campo de batalha errado. Um sorriso cruel apareceu no rosto do guerreiro de 4 estrelas magro e gritado. Pontos verdes brilhantes de repente voaram para fora das árvores ao seu redor e entraram em seu corpo. Então as 3 feridas profundas que estavam sangrando rapidamente se recuperaram e desapareceram. Ele riu orgulhosamente. Meu atributo de energia guerreira é madeira, o atributo de energia de cura mais poderoso que existe. Como há muitas árvores ao meu redor, eu sou capaz de absorver a energia da madeira dos arredores e me recuperar. Mesmo que você me esfaqueie 30 vezes, 300 vezes, eu ainda poderia me recuperar. No entanto, toda vez que eu atacar você com sucesso, sua força diminuiria um pouco. Haha, quando todo o sangue dentro de você se esgotar, eu cortarei sua cabeça e a farei meu 30º troféu de guerra. Fala demais.
Lampard zombou. Ele não se moveu, mas o relâmpago ao seu redor cresceu cada vez mais. Você é legal. E eu adoro colecionar as cabeças de guerreiros legais como você, este Dick adorava falar. Ele estava fazendo isso para atacar a confiança de seu oponente. Ele apertou os olhos, e pequenos pontos verdes deixariam as numerosas árvores ao seu redor e o envolveriam. Embora as árvores estivessem secando e morrendo a uma velocidade visível, a energia guerreira verde envolvendo Dick ficou cada vez mais forte. A energia de Dick logo cresceu mais do que Lampard, e ele lambeu os lábios e disse, em seguida, tente levar este golpe. Dick moveu as espadas enquanto falava. Uma luz verde apareceu na lâmina de sua espada, e uma cabeça de dragão verde vívida foi formada na lâmina por sua energia guerreira verde. O dragão abriu sua boca, e seus dentes afiados também eram vívidos. A pressão apareceu nos ombros de Lampard como se ele estivesse enfrentando um dragão real. Técnica de combate guerreiro. Espada, de, dragão, de, luz, verde. A enorme cabeça de dragão abriu sua boca novamente, e uma enorme espada verde de aparência antiga saiu dela. A espada tinha cerca de 4 metros de comprimento, e parecia muito real. Ela zumbiu no ar enquanto perfurava tudo em seu caminho, incluindo árvores e rochas. A poeira no chão também foi enviada para o ar enquanto tudo atacava Lampard. Era outra técnica de combate guerreiro de alto nível. Os guerreiros do Palácio dos Cavaleiros Imperiais tinham grandes recursos, e guerreiros de 4 estrelas comuns não podiam ser comparados a eles. A técnica que Espada de Dragão de Luz Verde tinha pelo menos o dobro do poder de Dick, e este golpe estava no nível do guerreiro de 4 estrelas de pico. Era um aumento insano. No entanto, o rosto de Lampard nem mudou de cor. A enorme espada em sua mão agora estava espetada no chão. O ruído de rachadura de relâmpago ressoou na floresta enquanto o relâmpago desenhava uma imagem de um leão dourado zangado rugindo para o céu atrás dele. Ele lentamente agarrou sua mão direita e formou um punho ao redor de seu pulso. Este movimento parecia ter uma magia inacreditável. Todo o relâmpago ao seu redor instantaneamente se condensou em seu punho direito como se uma baleia engolisse toda a água do oceano. Então, um ponto prateado apareceu em seu punho seguido por uma luz prateada que perfurava os olhos brilhando em tudo ao seu redor. Por um momento, até a luz do sol foi envolvida por esta luz prateada. Dick de repente sentiu que seus olhos doíam, então ele teve que fechar os olhos para evitar a luz que vinha do punho direito de seu oponente. Então, ele ouviu o rugido profundo do guerreiro legal de cabelos vermelhos. Punho, de, velocidade, de, relâmpago. Técnica de combate guerreiro? Este guerreiro atrasado conhece técnicas de combate guerreiro também. Dick não podia acreditar no que estava ouvindo. Ele de repente sentiu uma grande quantidade de perigo enquanto sentia uma vasta quantidade de energia de relâmpago correndo em sua direção. Ele ficou chocado, mas não foi retardado. Ele liberou toda a sua energia e injetou tudo na espada de dragão de luz verde. A espada verde de 4 metros de comprimento instantaneamente cresceu. Numerosos raios de prata atingiram a espada de dragão verde de 5 metros de comprimento formada pela energia guerreira. Então, uma série de ruídos de rachadura leve soaram enquanto Dick ficava chocado novamente. Ele havia sentido o colapso de sua espada de dragão verde. Quando foi atingida pelos numerosos raios, cada raio quebrou uma parte da espada de cada vez. Dick não podia fazer nada além de assistir sua técnica de combate guerreiro de 4 estrelas ser destruída. Então, o relâmpago prateado residual correu em sua direção. Como? Como isso é possível? Ele abriu os olhos, mas não foi capaz de captar nada. Muito rápido. Eu não consegui rastrear seu traço. Eu não consegui detectar seu punho. Merda! Dick estava tão assustado que sua alma quase saiu de seu corpo. Ele rapidamente montou uma série de espadas verdes feitas de sua energia guerreira para a defesa, e recuou rapidamente. Ele queria evitar este golpe, mas todas as suas espadas defensivas foram rasgadas como papel. O relâmpago instantaneamente passou por seu corpo. Então, o mundo caiu em silêncio novamente. Você pode usar sua energia de madeira para reparar seu coração esmagado? Lampard perguntou friamente. Seu rosto estava quase ao lado do rosto aterrorizado de seu oponente. Lampard ainda estava na posição de dar um soco com seu punho direito, mas agora, seu punho direito havia perfurado o peito de Dick. Em sua mão direita, havia um coração que ainda estava bombeando lentamente. Não, desespero apareceu nos olhos de Dick enquanto a força em seu corpo lentamente se deteriorava. Relaxe, eu não tenho o hábito de colecionar cabeças. A voz de Lampard soou novamente. Uma expressão semi-triste e semi-feliz apareceu no rosto de Dick, e parecia que ele queria dizer algo. No entanto, eu vou esmagar o coração do meu oponente. Enquanto Lampard dizia isso, ele apertou a mão. O coração em sua mão virou uma polpa sangrenta. O baixo e magro Dick lutava para dizer algo, mas sua garganta só emitia um som semelhante ao rugido desesperado de uma fera.
Ele observou o braço de Lampard emergir lentamente de seu peito, e a última expressão de seu rosto outrora arrogante foi um olhar de arrependimento. Então, a espada caiu no chão, e ele morreu no momento em que parou de respirar. Lampard o empurrou levemente, e o corpo frio caiu no chão. Foi então que uma explosão repentina de fogo e chamas apareceu ao longe, queimando metade do céu. Lampard ficou chocado, seu corpo brilhou e, no segundo seguinte, ele apareceu no topo de uma árvore de 100 metros de altura. Ele olhou para o horizonte. As chamas cobriam toda a planície. Lampard sabia que aquilo era obra do líder do exército, Brooke. No entanto, Lampard ficou novamente ansioso. Quando pensou na outra equipe, lembrou-se de que havia um mestre quase no auge de 4 estrelas. Esse fogo não teria queimado aquele assassino, mesmo que mais de 1000 cavaleiros negros tivessem sido queimados. Não havia ninguém além de Brooke que pudesse enfrentar o assassino, e a situação poderia piorar rapidamente se o inimigo atravessasse o mar de fogo. Ele precisava ajudar. Após um assobio claro, mais de 20 arqueiros de Chambord surgiram da floresta e apareceram sob a árvore. Senhor Lampard. Todos estão aqui? Houve baixas? Sim, senhor, todos estão aqui. Todos estão bem, exceto Andy Taylor, que sofreram ferimentos leves. Os 250 cavaleiros negros invasores ficaram na floresta, nenhum escapou. Bom trabalho. Mas a luta ainda não acabou. Agora, dividam-se em 2 grupos. Vocês vão apoiar imediatamente o Sr. Drogba e o Sr. Pierce. Eu vou ajudar o Sr. Brooke. Lembrem-se, a situação é urgente e vocês precisam ser rápidos. Lampard olhou para os rostos dos 20 soldados, alguns ainda sangrando. Embora tivessem a vantagem de estar em terreno familiar e tivessem matado mais de 200 cavaleiros negros na floresta, os sacrifícios feitos pelos 20 homens também não foram pequenos. No entanto, Lampard não podia pensar muito nisso agora, só pôde dizer suavemente, cuidem-se. Então, com um flash, ele desapareceu instantaneamente. O relâmpago prateado rugiu no ar, e Lampard correu como um raio em direção às colinas distantes, onde a bandeira com o cão de 2 cabeças e o machado estava fincada. Ao mesmo tempo, uma série de assobios apressados soou. O som de cascos se aproximou, e os cavalos que haviam sido abandonados na floresta voltaram. Os soldados de Chambord, ensanguentados, montaram nesses cavalos e seguiram em direção ao prado distante. Lá, seus irmãos ainda estavam em uma batalha sangrenta para defender sua terra natal. Olhem para os 2 ratinhos, para onde eles podem escapar. O cavaleiro negro Allen, de cabelos amarelos desgrenhados como grama, tinha chamas de energia azul circulando ao redor de seu corpo. Com apenas uma mão, a energia azul água disparou em direção a Drogba e Pierce como flechas, forçando-os a rastejar para longe. Apenas 2 traseiros grandes podiam ser vistos indistintamente entre a grama, e poças de sangue. Ele estava jogando um jogo de gato e rato, apreciando os gritos desesperados fugazes dos oponentes. Parem e descansem um pouco. Vocês ainda conseguem correr com ferimentos tão graves e tanto sangue derramado. O cabelo amarelo de Allen balançava ao vento. Ele pulou no ar, olhou para os 2 homens correndo à frente, espalhou a energia da espada azul água e a enviou como uma saraivada, levantando nuvens de poeira e grama do chão. O cavaleiro imperial Allen veio com várias ordens de uma figura poderosa. Naturalmente, ele sabia que as 2 pessoas fugindo eram figuras importantes sob o rei de Chambord. Seria uma grande conquista com uma grande recompensa se ele pudesse matar essas 2 pessoas. Portanto, ele não se importou que os outros arqueiros a cavalo de Chambord tivessem escapado e apenas perseguiu Drogba e Pierce. Após uma série de bombardeios de energia, a grama estava coberta de sangue. Havia manchas de sangue por toda parte, e aparentemente os 2 estavam gravemente feridos e não deveriam conseguir correr por muito mais tempo. A perseguição continuou assim. Mas, depois de perseguir por mais de 10 minutos, gradualmente, Allen percebeu que algo estava errado. Estranho, mesmo que fossem 2 búfalos, eles já teriam morrido após perder tanto sangue. Por que esses 2 ainda estão cheios de vigor e vitalidade como ratos? Allen parou onde estava e não perseguiu mais. Foi então que ele bateu na cabeça e percebeu que estava perdido no prado onde os perseguia. 2 covardes, vou massacrar toda a cidade de Chambord primeiro, vamos ver por quanto tempo vocês conseguem se esconder. Allen virou os olhos, gritou alto deliberadamente e então se afastou. Desta vez, ele não estava fingindo, mas realmente tinha a intenção de voltar. Se os 2 malditos cavaleiros não aparecessem, ele iria embora. Embora houvesse crédito disponível por matar esses 2 cavaleiros, ele não ganharia nada se seus outros companheiros chegassem primeiro após a captura da cidade. Eles saqueariam todos os tesouros. Não vá, você está realmente nos decepcionando, estamos apenas nos divertindo, por que você quer ir embora? Exatamente, você ainda não nos alcançou. Os 2 homens altos e musculosos apareceram e começaram a rir.
Eles saíram da grama alta atrás, perseguiram rapidamente e xingaram Allen, aparentemente insatisfeitos porque ele desistiu. Seus dois covardes, Allen riu e se virou, ainda parado. Ele estava prestes a zombar impiedosamente daqueles dois cavaleiros, mas a palavra covarde nem saiu de sua boca antes que ele fosse repentinamente surpreendido ao ver o que Drogba e Pierce carregavam. Eram dois corpos decapitados de cavaleiros negros, completamente mortos. Os dois homens os carregavam vergonhosamente como galinhas em suas mãos. Com uma leve aplicação de força, o sangue jorrava no chão. Como vocês? Allen entendeu muitas coisas instantaneamente quando viu os dois homens rindo de forma desprezível, como se tivessem ganho na loteria. Eles estavam limpos, sem nenhuma marca, muito menos ferimentos. Estavam limpos a ponto de serem descarados. Eu fui enganado. Não é à toa que ele sentiu que o sangue dos dois homens era um pouco demais após serem feridos. Uma pessoa teria virado uma múmia após perder tanto sangue, como eles ainda conseguiam correr. Vocês não podem ser perdoados. Devem morrer 10.000 vezes. Allen rosnou. Pô, olha, o garoto amarelo parece estar bravo conosco. Drogba sorriu orgulhosamente. O que achou da minha ideia? Ele fez a pergunta e respondeu a si mesmo, sou um maldito gênio. Didier, eu também fiquei safado depois de seguir você. O Cavaleiro de Ouro de Capricórnio, Pierce, riu. Vocês vão morrer por mim. Allen estava extremamente bravo, sua cabeça fumegava, seus olhos cuspiam fogo, suas orelhas soltavam vapor branco. A energia azul água flamejava e subia ao seu redor. O som das ondas batendo na costa vinha das chamas. A espada afiada foi controlada por um poder invisível. De repente, ela girou furiosamente e uma leve onda de energia aquática começou a se espalhar a partir do centro. Dois ratos fedorentos, vocês realmente me irritaram. A espada envolta em energia azul se transformou em um relâmpago e, de repente, disparou inúmeros cortes de ar no céu. A grama de 2 metros ao redor foi ceifada, a luz da espada cortava cada vez mais rápido, mais e mais afiada, até um ponto que o olho não conseguia captar. O som das marés fazia parecer que todos estavam no vasto oceano. Técnica de energia. Ondas furiosas de 1000 camadas. Allen gritou, brandindo sua espada repetidamente. Em um momento, o som das marés era alto, como rugidos ensurdecedores. As luzes das espadas por todo o céu apareceram de uma vez, formando uma rede de espadas em forma de onda, avançando diretamente em direção a Drogba e Pierce por todos os lados. Bem, esse cara está bravo, Drogba gritou e chorou de repente. Viva sua majestade! Armadura de touro, venha a mim! Enquanto as palavras ecoavam, algo estranho aconteceu. Eles viram seu corpo de touro de repente flutuar como se não houvesse mais gravidade. Então, uma luz negra saiu de sua testa e se transformou em uma caixa de ferro preta. A caixa de ferro tinha um selo com o padrão animado de um touro correndo. No momento seguinte, a caixa de ferro se abriu e uma luz dourada irrompeu, e um enorme touro de aço preto saiu dela. Ele se dividiu instantaneamente em 125 partes de armadura, como se fossem abençoadas com uma alma. Todas se transformaram em chamas douradas, voando automaticamente no ar e finalmente pousando no corpo de Drogba. No momento em que tudo terminou, um enorme totem de touro dourado, composto por 125 estrelas brilhantes, apareceu como se estivesse rompendo o espaço negro. Eles brilharam misteriosamente atrás de Drogba. O corpo do touro gigante tinha um vasto e misterioso aroma de respiração antiga. Quando ele rugiu orgulhosamente, a força era quase insuportável, a ponto de forçar os espectadores a se ajoelharem em adoração. Fim dos capítulos do 195 ao 197. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!